gente vai falar de uma doença que poucas pessoas conhecem e muita gente acha que conhece, mas desconhece os sintomas, desconhece como que essa doença age no nosso organismo, enfim, no nosso cérebro também. Eu tô falando do mal de Alzheimer e quem vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre essa doença é a doutora Esther London, que é neurologista. Tudo bem, doutora? Bem-vinda aqui no estúdio. Doutora, afinal de contas, o que é o Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma demência, entre as várias demências que nós temos, mas é a mais comum, é a mais frequente, e que se manifesta, que todo mundo até se preocupa, é uma coisa que vem bastante no consultório, pela alteração da memória. Então, um dos principais e um dos primeiros fatores que aparece é a alteração da memória, mas não só a alteração da memória, né? Costuma apresentar também a falta de achar a palavra, né? As pessoas às vezes ficam com dificuldade, mas não uma vez ou outra, né? Que isso é comum a todos nós, mas quando isso se torna repetitivo, né? Então, quando essas coisas começam a se apresentar muito frequentemente, muito repetidamente, é interessante que se investigue, né? E qual que é a maior dúvida da população hoje? Porque as pessoas só vão se informar sobre o Alzheimer quando tem alguém na família que tem o problema. Ou uma mãe, ou um pai, ou um avô, uma avó, né? As pessoas começam, puxa, o que está acontecendo? Eu preciso me inteirar de tudo isso. Quais são as maiores dúvidas ainda? Eu acho que é importante se falar, para quanto antes a gente souber e poder... É verdade que a gente não tem tratamento ainda, né? Não se sabe ainda, existem algumas medicações, mas cura a gente ainda não tem. Mas o quanto antes a gente souber e puder se informar e puder fazer algumas coisas preventivas, né, eu acho que vale a pena. E agora, falando em família, como que é a ação da família quando descobre o problema? Porque para muita gente isso às vezes é um bicho de 7 cabeças. Né? A pessoa não quer passar por isso, de ter que cuidar daquela pessoa, porque imagina que a pessoa vai ficar completamente sem rumo, que vai ter que ficar 24 horas do lado daquele doente. E como que isso vai agir? Se a pessoa, porque assim, como a doutora disse, não tem cura, mas tem um tratamento para a pessoa conviver com o problema, né? É verdade, é assim, sempre que um desses sintomas do qual eu falei, né, uma alteração da memória importante, não qualquer alteração da memória. Por exemplo, não reconhecer mais os parentes. Não reconhecimento, ou leitura que em 5, 10 minutos já esquece, a repetitividade, quer dizer, fala uma coisa e já esquece em seguida. Mas óbvio que isso eu gosto de frisar bastante, porque é importante que isso seja repetido, né? Porque todos nós, com o estresse que a gente vive hoje, com a quantidade, exagero de afazeres que nós temos, todos nós também esquecemos algumas coisas. Então, realmente, quando isso acontece repetidamente. É importante que quando aparecem esses sintomas, que então se vá procurar uma consulta, né? Que se vá ao especialista, que se vá ao médico realmente específico para já começar a investigar. Sempre a dúvida é assim, se pega um cuidador, alguém para cuidar em casa, se institucionaliza, ou seja, leva para uma instituição, é sempre essa a maior dúvida dos pacientes, né? É uma coisa meio cultural. No nosso meio, se tem até um certo preconceito, né, não vou levar para uma casa específica, para um lugar assim. Europa, Estados Unidos é muito comum, né? Que isso aconteça, até porque é muito caro você fazer esse tipo de tratamento em casa, né? Mas aqui a gente ainda pega esse cuidadores, pessoas, né, para ajudar, porque realmente isso só para a família é uma coisa complicada. Me diz uma coisa, esse não reconhecimento, por exemplo, do lar, porque eu imagino que as pessoas não queiram até colocar os seus idosos, enfim, numa casa, numa casa específica que possam cuidar dessa pessoa. Por quê? Porque imagino que ela não vai reconhecer o lugar, essa pessoa precisa ficar na casa dela, mas muitas vezes ela não reconhece que é a casa dela, ela não sabe aonde ela está. Né? E quando esses pacientes começam com a específica alteração do comportamento, que já é no estágio mais avançado da doença, é importante, assim, muita gente acha que não reconhece a casa, mas então não vai reconhecer outro lugar. Muitas vezes sim, porque às vezes eles têm rotinas nesses lugares, né? Tem ocupações, terapia ocupacional, tem os outros idosos, então muitas vezes eles acabam se adaptando, não é bem assim. Às vezes ficam, então seria uma forma de ser mais feliz, digamos assim, né? muito importante, quando a gente fala, isso aí é um assunto, né, que daria assim, né? Mas é muito importante que esses pacientes, eles tenham uma rotina, eles tenham uma frequência, né? Então, quem lidar com esse tipo de coisa, quando esse paciente começa a não, por exemplo, reconhecer o próprio ambiente, a própria casa que viveu muitos anos, ter coisas que realmente façam ele lembrar que eram características e sempre foram daquele lugar, né?
Ou dar uma volta de carro, é muito comum você sair, dar uma volta e voltar para que ele reconheça que aquele lugar que a gente, né, voltou para aquele lugar que realmente é a origem dele. Então tem algumas coisas que dá para fazer. E essa pessoa sempre tem que ser acompanhada também, né? Não é um caso onde a pessoa possa sair sozinha, que ela tem independência dela de volta. Chega numa determinada fase da doença que, e até porque quando a gente fala dessas alterações de comportamento, é muito comum que eles queiram realmente sair e se perdem, né? Vão sair, não vão saber voltar, é muito frequente. Então, a partir de um certo momento, é muito importante, eles precisam realmente de ter um acompanhamento. E é muito perigoso isso também. Existe uma campanha, né? Como que vai funcionar essa campanha em vários estados? Né? Vai ser o Dia Nacional do Alzheimer, né? Proposto pela Academia Brasileira de Neurologia, que vai ser dia 21 de setembro. Então, nós vamos ter vários eventos pelo país todo. Aqui nós vamos fazer no Hospital Vita, no Vita Batel. Vai ser um dia assim, de esclarecimento, né? A gente vai distribuir material da própria Academia Brasileira de Neurologia para as pessoas, para informação mesmo. Certo. E qual que vai ser a data? Vai ser no dia 21 mesmo de setembro, lá no Hospital Vita, de 9 da manhã até as 6 da tarde. Então, qualquer pessoa pode participar? Pode. Então, as famílias podem ir até lá, levar os seus idosos, as pessoas que na verdade, não vai ser assim, uma questão de consulta, né? Porque é uma coisa que até é uma coisa demorada, uma consulta para o paciente idoso, mas informação. Mas a família pode ir para informação? Pode, com certeza. Fantástico. E agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, qual que é a faixa etária, normalmente, de uma pessoa que tem Alzheimer e se é genético ou não? Em geral, acima de 65 anos, né? Mas isso não quer dizer que não possa acontecer. Depois dos 50 é uma coisa plausível, possível de acontecer, mas em geral, acima de 65 anos. E essa questão da genética, assim, a gente tem dois tipos de doença de Alzheimer, né? Tem a doença de Alzheimer familiar, que é a menos comum, gosto de deixar bem frisado isso, né? 94% não é a familiar, né? Que é geneticamente determinada. 94% é quando a gente tem uma mutação desse gene, então é esporádico. Tem uma penetrância genética, digamos assim, mas ela não é hereditária. Não porque o pai e a mãe teve, você vai ter. Tá? Tem uma probabilidade, mas não é certo de que vai ter. Aqui tem essa marca genética, é a menos comum. E por ter essa marca genética, por exemplo, a pessoa pode descobrir se ela vai ter ou não antes, por exemplo, quando ela tiver lá os seus 20 anos, existe uma forma de ela saber se ela vai ter a doença ou não? Ou não tem como? Você gostaria de saber, sim. É uma grande surpresa, né? Aí você só vai saber realmente no momento que começar a surgir os sintomas. Hoje em dia, assim, para você saber mesmo se tem ou não, seria fazer uma biópsia cerebral, que é uma coisa que você não faz, né? Até porque, por exemplo, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? Então, saber bem antes, assim, existem vários trabalhos, pesquisas com esse intuito, né? Com esse objetivo de o que será que a gente pode fazer se a gente souber antes, porque não adianta a gente saber e não ter que fazer. Então, existem realmente alguns estudos, trabalhos, para tentar dosar no líquor a proteína, o acúmulo de proteína, que é o que acontece na doença de Alzheimer, né? A gente tem um acúmulo de proteína, beta-amiloide, proteína tal. Então, será que daqui a um tempo a gente vai conseguir dosar? E o mais importante é saber poder fazer alguma coisa daí para que essa... Pois é, a medicina está avançando tanto que daqui a pouco, quem sabe, a gente consiga fazer isso. Doutora, adorei conversar contigo mais uma vez. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Até logo.